Olá, tudo bem com vocês? Estamos reunidos aqui para mais um estudo da nossa série O Cristianismo Pioneiro. O tema da nossa aula de hoje é a Igreja Avança, a terceira viagem missionária. E o nosso texto áureo está lá em Atos, capítulo 20, versículo 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. A expansão das rotas comerciais favoreceu muito o movimento missionário do primeiro século, e Paulo sabiamente usou esse recurso para fortalecer as igrejas que havia plantado pelas visitas pessoais viajando pelo mar e pela terra. Sua presença era um grande estímulo, porque todos conheciam as suas lutas, seus sofrimentos, suas prisões, suas fugas, suas feridas, sem, no entanto, esmorecer ou considerar abandonar a carreira que lhe foi proposta pelo próprio Senhor da obra. Além disso, o seu ensino em cada igreja ia modelando a estrutura e funcionamento do corpo de Cristo, conforme atestam as suas cartas. Então, só para tentar aproximar um pouquinho mais ali o cenário, né, de Paulo, a representatividade de Paulo para essas igrejas, imagina um grande pregador da palavra e de repente esse camarada está na sua cidade, né? E você deseja muito ouvi-lo, você deseja muito vê-lo, né? Então esse era o sentimento que aquelas pessoas tinham por Paulo. Isso tudo por conta da convicção, né? Que Paulo demonstrava sua convicção nesse novo caminho, né? E também pelas suas experiências de vida, o testemunho ocular, o testemunho vivo de Paulo, né? Tudo aquilo que ele já tinha passado por conta desse novo caminho, dessa sua nova conduta de vida, motivava muitos, estimulava muitos. Então, é, veja a importância de um testemunho vivo, né? Realmente, quando é, as pessoas elas se apegam a alguém, né? E esse alguém ele traz a representatividade de Cristo, porque era isso. Paulo ele era tão convicto em suas ações, em sua conduta de vida, não somente no falar, mas em tudo, que essas pessoas elas ficavam ansiosas, elas aguardavam realmente ver Paulo, ouvir Paulo falar. Então, o início da terceira viagem, Atos capítulo 18, do versículo 23 ao 28. Eu vou só chamar a atenção dos irmãos para um versículo anterior, tá? O versículo 22, só para entendermos o ponto de partida. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. Então, eu vou apresentar aqui o mapa para os irmãos, para que possam compreender onde Paulo está. Paulo está aqui em Antioquia, tá? Esse é o ponto de partida, então, dessa terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ok? E estando ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Então, só para que nós consigamos compreender, esse é o ponto de partida, Antioquia. Ele passa por Tarse, Derbe, Listra, Icônio, e ele está aqui nessa região da Ásia Menor, tá? Paulo está aqui nessa região, ok? E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural da Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais profundamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram
aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Então, só para que os irmãos consigam compreender, existe aqui, tá, no relato bíblico, duas histórias, tá, que estão acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos aqui Paulo, que partiu da Antioquia e está aqui na região da Galácia e da Frígia. E nós temos agora esse homem, esse personagem, o Apolo, que está em Éfeso. E Apolo, ele tinha um conhecimento, mas não um conhecimento apurado de Cristo Jesus, porque o que ele conhecia, ele havia sido batizado, no batismo de João, que era o batismo de arrependimento, só que ele era muito eloquente, ele era muito fervoroso, ele tinha uma gana muito grande por Jesus. E quem tinha ficado ali em Éfeso? Se nós lembrarmos do estudo anterior, Paulo ele deixa Áquila e Priscila em Éfeso e ele parte na sua viagem de retorno, né, até Jerusalém. E nós vemos aqui então que Apolo ele está em Éfeso. Ali ele tem um encontro com Áquila e Priscila, né, que Áquila e Priscila ouviram Apolo falar, então, opa, esse camarada aí tem algo diferenciado nele. E o desejo de Apolo era chegar a Acaia. Então, se nós olharmos aqui no nosso mapa, nós vemos uma rota, tá, que parte de Éfeso, sobe aqui por Esmirna, Pérgamo, Troade, atravessa aqui para Neápolis, Filipos, Apolônia, Tessalônica, Bereia e vai para Caia até Corinto, tá? Então, quem que está ali em Corinto? Apolo. Então, Apolo está lá em Corinto, Paulo está aqui na região da Galácia e da Frígia, aqui na Ásia Menor, bem que nessa região aqui da Antioquia, da Pisídia, por aqui, tá? Então, após um pouco de tempo em Antioquia, ele sentiu que deveria retornar para visitar as igrejas e encorajar os novos crentes. Então, Paulo, ele tinha esse desejo. Nós vimos no estudo anterior que Paulo tinha essa preocupação de saber como aquelas pessoas que tinham tido contato com esse evangelho, como eles estavam. Como estava o crescimento dessas pessoas e, consequentemente, da igreja, né? Então, ele sempre tinha essa vontade de passar por esses lugares, saber como que tá as coisas, se precisava de algum ajuste. Então, essa era uma preocupação muito inerente na vida de Paulo. Então, e nessa mesma época, Apolo, um judeu fervoroso no espírito e eloquente na palavra, que conhecia o caminho do Senhor, chegou de Alexandria e corajosamente falava sobre Jesus, ainda que não conhecesse outro batismo senão o de João. Qual que era o outro batismo? O batismo do Espírito Santo. Mas ele só conhecia o batismo de João, que era o batismo do arrependimento. Áquila e Priscila o ajudaram a compreender com mais clareza sobre Jesus e ele seguiu para Corinto, testemunhando de Jesus a todos que encontrava. Então, Apolo também foi importante ali, né? Porque Apolo ele tinha esse desejo de ir a Acaia, ele recebe então recomendações ali, e os discípulos desta região recebem Apolo, e Apolo ele tem um papel muito fundamental nessa região aqui, porque como ele era eloquente, ele era muito ousado, né, na palavra, aqui no versículo 28 nós vemos que muitos se convertiam, muitos criam em Cristo, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras
que Jesus era o Cristo. Então, ele provava para os judeus, olha, esse Jesus aqui, da qual eu estou falando, é o Cristo, é o Messias, é aquele que nós temos aguardado. Então, olha o papel fundamental também de Apolo. Então, existem essas duas histórias, tá? Então, Paulo está aqui na região da Galácia e da Frígia, enquanto Apolo está lá em Corinto, ok? Então, o roteiro da primeira etapa da terceira viagem. Qual é o local? Galácia, Frígia, Éfeso, que era considerada a cidade capital da idolatria na antiguidade. E ali nós temos então os primeiros discípulos em Éfeso. A igreja já tinha 12 irmãos que ainda não sabiam sobre o Espírito Santo e só conheciam o batismo de João. Então nós vemos que Apolo ele saiu daqui, né, dessa região, e ele também só tinha conhecimento a respeito do batismo de João. E os momentos enfrentados por Paulo, a discussão na sinagoga e na escola Tirano, onde ele permaneceu durante 2 anos pregando e operando milagres, a sua vitória sobre o sacerdote exorcista e a sua vitória sobre Demétrio e outros artífices que estavam perdendo sua fonte de renda com o engano pagão que promoviam Diana, a deusa dos Efésios. Tá? Então nós vamos ler o texto bíblico, se encontra lá em Atos 19, do 1 ao 41. Eu vou voltar com o mapa aqui só para a gente poder entender, tá? Um pouquinho aqui essa viagem de Paulo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então, eles não tinham conhecimento do Espírito Santo, eles tinham conhecimento daquilo que tinha sido anunciado através de João. Era esse conhecimento que eles tinham, que eles precisavam se arrepender. Que viria alguém maior do que João Batista, e era isso. Eles não tinham conhecimento de que havia, né, a promessa do Espírito Santo. Não tinham conhecimento de nada disso. E Paulo então pergunta: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Então, Paulo ele gasta seu tempo, ele dedica seu tempo ensinando aqueles 12 irmãos que estão estabelecidos ali em Éfeso. Então veja o papel, não, mas fugiu a palavra aqui, irmãos. A necessidade do discipulado. Muitas vezes queremos sair semeando, né? Queremos sair pregando o evangelho, mas pregar o evangelho envolve muito mais coisas. Né? Não é somente anunciar, mas é você dedicar o seu tempo ensinando alguém, discipulando alguém, mostrando realmente o caminho a ser seguido, né? Conseguindo trazer a essa pessoa a natureza de Deus, a natureza de Cristo, deixar bem estabelecido a ela o reino, deixar bem estabelecido nesta pessoa a necessidade do arrependimento, a necessidade de uma nova vida. Então, tudo isso precisa-se de tempo. Não é do dia para a noite que a pessoa vai deixar a sua vida de pecado
e viver uma nova vida. Ela precisa ter um acompanhamento, ela precisa que alguém lhe dê as indicativas daquilo que é correto ou não a ser feito. E se nós pensarmos que a cidade de Éfeso ela era conhecida como a capital da idolatria, imagina as influências que haviam neste lugar. Então, Paulo ele está ali gastando o seu tempo com aqueles irmãos, ele está ali ensinando aqueles irmãos por uma necessidade que ele vê, que ele enxerga. Olha, se eu deixar esses irmãos aqui apenas com, com isso que eles têm hoje, eles podem se corromper facilmente. Então eu preciso dedicar mais tempo com eles, eu preciso gastar meu tempo para que eles consigam se aprofundar cada vez mais na sua fé, né? Então, aqui, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos. Então, olha só o tempo que Paulo se dedicou a ensinar aqueles homens ali. 2 anos. De tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, sobre os quais tinha um espírito maligno, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: Depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo houve um pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquele que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem.
E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não o apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos apliqueis e nada façais temerariamente. Porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até correremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isso, despediu o ajuntamento. Então, como sempre, né, nós vemos que houve uma confusão ali naquela cidade de Éfeso. Só para entendermos um pouco, Éfeso então era considerada a capital da idolatria, onde a deusa venerada ali naquele lugar era a deusa Diana. E por conta dos acontecimentos, né, por conta do anúncio do evangelho naquele lugar, muitos deixaram de seguir essas práticas e começaram a seguir o caminho, né? Começaram a seguir aquilo que Paulo estava anunciando, aquilo que Paulo estava pregando. Então, muitos deixaram essas suas práticas pagãs de lado, de idolatria à deusa Diana, a questão também da magia, e foram seguir a Jesus. Só que isso começou a trazer problemas, porque tinham algumas pessoas ali que viviam das imagens que eles faziam de prata. Eles faziam para vender ali as imagens e tudo, e estamos perdendo a nossa renda com isso. Esse Paulo aí está trazendo confusão para nós. Então, nós vamos ver aqui o que está acontecendo nesse cenário. Seguindo pela região da Galácia e da Frígia, Paulo chegou a Éfeso num momento muito especial. A igreja já tinha 12 irmãos que ainda não sabiam sobre o Espírito Santo e só conheciam o batismo de João. Logo, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus e receberam o dom do Espírito Santo, começando a falar em línguas e a profetizar, né? Como nós vimos no relato bíblico. Sabendo que seu trabalho só havia começado, Paulo se dirigiu à sinagoga e lá o padrão foi o mesmo: argumentação sobre o tema central, a obstinação e a blasfêmia dos judeus e a retirada de Paulo pelos que já haviam recebido de bom grado a mensagem. Assim, como a casa de Tício Justo, vizinho da sinagoga, foi solução em Corinto, aqui foi uma escola na casa de Tirano. Ali ele permaneceu durante 2 anos, pregando e operando milagres conforme o Espírito lhe concedia. Muitos judeus e gregos aceitaram a palavra do Senhor e muitos foram curados. Essas curas provocaram uma grande rebelião, porque esta cidade era considerada a capital da idolatria na antiguidade. Há muitas informações sobre este assunto nos escritos teológicos, mas teremos apenas alguns destaques para que você entenda melhor a razão do grande tumulto. Então, aqui o autor do estudo, ele vai trazer alguns pontos aqui
para nos explicar, né, o motivo daquele tumulto ali naquela cidade. Então, o primeiro motivo: a deusa chamada Artemis ou Diana era uma divindade adorada desde os tempos antigos. Alguns estudiosos afirmam que ela era a Astarote dos fenícios, citada várias vezes no Antigo Testamento. Motivo 2. Ela era associada à fertilidade e nascimento, mas também à caça e à lua. Motivo 3. Seu templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Motivo 4. Os cultos envolviam prostituição, legalizada com o comércio amplo de artefatos e ídolos comercializados entre os peregrinos e turistas. O motivo 5, a economia da cidade era beneficiada com o número de profissionais artífices. O motivo 6, a cidade era também um centro de artes mágicas. Ali se ensinavam e se praticavam mágicas com suas poções, feitiços e amuletos. Motivo 7, a cidade era infestada de praticantes de magia. E por último, o binômio idolatria e imoralidade respaldavam o cognome da cidade, arcpananisme, ou seja, o extremo do paganismo. Então, aqui o autor ele pontuou esses motivos pelo qual se deu aquele tumulto, né? Aquela confusão toda ali em Éfeso. Então, os exorcistas ambulantes, vendo o povo chegar com os lenços e panos para levarem aos enfermos que eram curados e libertos dos espíritos malignos, resolveram testar o que consideravam a fórmula mágica de Paulo. Usando o nome de Jesus, tentaram expulsar os demônios, mas se deram mal. Então, olhem só, aqueles encantadores, né? Vamos dizer assim, os exorcistas ambulantes, o que eles perceberam? E o que Paulo estava fazendo era falar em nome de Jesus. E quando ele falava em nome de Jesus, não somente aquelas pessoas que estavam presentes naquele lugar ouvindo Paulo, mas também aqueles que eram, de certa forma, tocados, né, que tivesse algum contato com os lenços de Paulo, alguma coisa assim, eles também fossem curados. E aqueles homens vendo isso, o que eles falaram? Opa, a fórmula mágica de Paulo é falar em nome de Jesus. Então, vamos fazer isso, né? Usando o nome de Jesus, tentaram expulsar os demônios, mas se deram mal na frente de todos. Foram subjugados, espancados, envergonhados pelo homem endemoniado, correndo nus e feridos pelas ruas. Nós vemos isso lá no versículo... no versículo... Deixa eu ver aqui qual que é o versículo. Achei que é o versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram os 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então, eles foram envergonhados, né? Tentaram usar o nome de Jesus ali em vão, mas não tinham nenhum conhecimento de Jesus. E o espírito maligno, ele fala exatamente isso, né? Olha, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas vocês até agora eu não sei quem são, né? Só que esses eram os filhos de um dos principais sacerdotes judeus, chamado Seva. Diante desse episódio, muitos da cidade, judeus e gentios, reconheceram o poder de Deus e se tornaram seus seguidores. Entre esses, muitos envolvidos com práticas mágicas confessaram publicamente suas práticas, trazendo os livros de artes mágicas que usavam para queimar na presença dos presentes. Para se ter uma ideia de como a cidade era impregnada por essas práticas, só nesse dia o valor desses livros equivaleu a 50 mil moedas de prata. E como nos informa Lucas, a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder.
O versículo 21 nos indica que Paulo já começou a pensar que a perseguição estava prestes a se levantar na cidade. Diz assim um trecho do versículo 21. Resolveu em seu espírito ir para Jerusalém, mas mesmo assim permaneceu ainda na cidade. A perseguição veio com toda a força. Demétrio, um ourives bem-sucedido na produção de imagens de prata do templo da deusa, reuniu o que o autor está chamando aqui de sindicato, claro que não existia sindicato, né? Para fazer parar a obra de Paulo. Os argumentos foram convincentes. Riscos da profissão ser desmoralizada, o comércio entrar em falência e até a deusa ser destituída de sua majestade. O grito, grande é Artemis dos Efésios, ecoou como a primeira manifestação da sua fúria. Imediatamente a cidade foi tomada de uma confusão generalizada. Os companheiros de viagem de Paulo foram arrastados para o teatro. Paulo, que não estava no local na hora, ainda quis se apresentar no teatro, mas os discípulos o impediram. Até alguns oficiais da cidade, que eram amigos de Paulo, o protegeram. Enquanto isso, o tumulto aumentava com muito dos presentes, nem sabendo o que de fato estava acontecendo. Depois das devidas considerações do escrivão, a confusão se dissipou. Então, como nós vimos lá no relato bíblico, houve um ajuntamento ali, né? E muitos do que estavam ali nem sabia, né, do que se tratava. E daí, então, o escrivão da cidade ali, ele pede a palavra ali e ele declara, né? Como nós vimos aqui, aqui ó, versículo 35. Então, o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Então ele fala assim: quem não tem o conhecimento aqui que a nossa cidade ela é a guardadora da deusa Diana? Quem não sabe disso, do templo da Diana? É notório, todo mundo que vem a Éfeso tem esse conhecimento. Então não vai ser o que esses homens estão falando que vai anular esse conhecimento. Então não está fazendo muito sentido essa discussão aqui, esse debate. Tanto é que ele fala assim: mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. Assim, olha, nós temos a nossa convicção aqui, nós sabemos que porque tudo lá em Éfeso era feito direcionado a Diana. Diana era adorada em todos os sentidos, ela era venerada em todos os sentidos. Então, assim, não seria a influência de Paulo que faria com que Éfeso deixaria de ser a cidade da deusa Diana. Isso não iria aniquilar nem a deusa, nem o templo, nem nada. Entendeu? Então é isso que o escrivão deixou claro assim. E ele fala: se Demétrio tiver algum problema, então que ele procure, né? Assim, ó, mas se alguma outra coisa de demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Ou seja, isso que nós estamos fazendo aqui, esse ajuntamento que está tendo aqui, não tem nada de legítimo. Então não podemos entrar em discussão alguma. Então ele fala isso, a multidão, cada um vai para o seu canto e acaba aquela confusão ali. Tá? Então o que acontece aqui? A vitória em Éfeso. Muitos da cidade, judeus e gentios, reconheceram o poder de Deus e se tornaram seus seguidores. Então a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. Agora, na segunda etapa da terceira viagem, Paulo ele vai à Grécia e a Troade. Um fato importante que ocorreu nesse lugar foi o Eutico, né, que ele dormiu numa prolongada aula de Paulo, caiu, morreu e foi ressuscitado pelo poder de Deus, agindo por meio do apóstolo Paulo.
E lá também teve uma nova equipe para Paulo, né? Nós temos Sótraco, que se juntou a Paulo, Aristarco e Secundo, Gaio, Timóteo, Tíquico e Trófimo. Então nós vamos ver essa passagem bíblica, está lá no capítulo 20. E nós vamos ler em duas etapas, tá? Nós primeiro vamos ler do 20, do 1 ao 16, e depois nós vamos ver um outro momento, que é do versículo 17 ao 38, que está relacionado à despedida do apóstolo Paulo. Perdão. Então diz assim: depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia e acompanhou-o até a Ásia, Sópatro, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Secundo, Gaio, de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Então, nós vemos que a equipe de Paulo aqui, ela cresceu, né? Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. Então, vou pôr o mapa na tela aqui, só para que os irmãos entendam onde Paulo está agora, tá? Então, aquela confusão aconteceu aqui em Éfeso. Ele passa por Esmirna e Pérgamo e está aqui agora em Troade. Okay? E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentando numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quios, no outro aportamos a Sarnos, e ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecoste. Então, nós vemos que Paulo, ele parte aqui de Troade e agora ele está aqui em Mileto. E o desejo dele é estar em Jerusalém no dia de Pentecostes. E um dos acontecimentos marcantes aqui é justamente, né, a morte de Eutico, desse jovem Eutico, e a sua ressurreição, né, através do poder de Deus na vida de Paulo. Paulo, mais uma vez, se despediu dos novos crentes, desta vez de Éfeso, e partiu para visitar os irmãos daquela região, encorajando-os e ensinando-os. Ao chegar à Grécia, ele ficou por 3 meses, planejando ir depois para a Síria. Mas ao saber de uma conspiração dos judeus contra ele,
eles retornaram pela Macedônia. Quando chegaram a Troade, ficaram 7 dias para o ensino e fortalecimento dos crentes. Foi num desses ensinos que Eutico dormiu na prolongada aula de Paulo. Caiu, morreu e foi ressuscitado pelo poder de Deus, agindo por meio dele. É interessante notar o número dos discípulos, aprendizes que Paulo estava levando consigo. Sótrapo, Aristarco II, Gaio, Timóteo, Tíquico e Trófimo. Então, nós vemos aqui mais uma vez Paulo dedicando o seu tempo ao fortalecimento da fé daqueles novos crentes. Paulo ele não se cansava de fazer isso. Ele dedicava o seu tempo ensinando aquelas pessoas, para que aquelas pessoas elas tivessem maturidade cristã. Então, esse relacionamento que Paulo tem com cada indivíduo, né, porque apesar dele estar fazendo isso de uma forma ampla, né, tratando da igreja em si, mas você vê o cuidado que ele tem com os indivíduos de cada uma dessas regiões. Ele quer que essas pessoas elas cresçam neste novo caminho. Então, o papel dele não era simplesmente semear, mas era também de cuidar, de zelar, de ver essas produzirem, frutificarem. Então, esse cuidado, essa preocupação de Paulo, ele é muito precioso. E isso cabe também nos nossos dias. Muitas pessoas, elas ou têm deixado o caminho, vamos dizer assim, né? A fé cristã, ou elas têm deixado a fé cristã por uma questão de imaturidade, tá? A pessoa ela não tem maturidade suficiente para compreender algumas coisas, né? Ela não foi ensinada, ela não foi encorajada a se aprofundar cada vez mais, então ela simplesmente, a primeira vez que veio um desafio muito grande na vida dela, ela fala assim, não, esse negócio não é para mim. Ela acaba sendo desestimulada, deixar, ou então por conta do engano, das mentiras que têm sido feitas em nome de Jesus. E a gente só consegue bater de frente contra isso através do ensino sólido da palavra. Só que para você ensinar alguém, para você poder direcionar alguém, você precisa dedicar o seu tempo. E era isso que Paulo fazia. Paulo dedicava o seu tempo ensinando aquelas pessoas, certamente tirando as suas dúvidas, né, os seus questionamentos, por que isso, por que aquilo. Paulo, para ele, estava tranquilo. Nós vemos aqui que ele varou a noite. Tanto é que esse jovem ele não aguentou. Falou, não, acabou pegando um sono. E acabou acontecendo essa tragédia, mas de certa forma, né, também um milagre na vida dele ali. Tá? E agora nós vamos ver aqui a despedida, então, de Paulo, né, dessa região aqui. Então, versículo 17 em diante. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes, vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entreis na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas em tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto,
No dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de ademoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E, havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, e não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Então, nós vemos aqui a despedida, né? O momento da despedida de Paulo. Então, Paulo sabia que não voltaria a vê-los, chamou-os para inspirá-los e prosseguir firmes no Senhor. E ajoelhados perante o Senhor com Paulo, intercedendo pelos seus filhos na fé, foi como terminou esse encontro. Muito choro, abraços e beijos foram dados até o momento em que o missionário e seus companheiros entraram no navio. A viagem continuou por Assos, Mitilene, Quíos, Samos e Mileto, evitando passar por Éfeso para chegar a tempo de comemorar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Mesmo assim, desejosos de se despedir dos irmãos de lá, pois pelo Espírito sabia que não voltaria a vê-los, chamou-os para inspirá-los a prosseguirem firmes no Senhor. O versículo 24, 28 e 32, que podem resumir esta conversa, são centrais à vida missionária de Paulo. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes, irmãos, a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Agora, pois, consagro-vos a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todos os santificados. Ajoelhados perante o Senhor, com Paulo, intercedendo pelos seus filhos na fé, foi como terminou esse encontro. Então, esse é o momento ali da despedida, mas em todo momento, Paulo tenta encorajar para que eles prossigam nesse caminho, e Paulo deixa claro, né, de que certamente não os veriam mais, né, mas que eles deveriam continuar nessa caminhada. E aqui nós temos então a conclusão, né, o final dessa viagem. Versículo 1 ao 19 do capítulo 21. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito e chegamos a Cos e no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. Achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Indo já à vista de Chipre, deixando-o à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali.
E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, e acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio e eles voltaram para casa. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolomeada e, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém, o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Mnason, natural de Chipre, discípulo antigo com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciões vieram ali. E, havendo-o saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Então, só para que a gente possa entender esse episódio. Então, local: Tiro, Ptolomeada, Cesareia, Jerusalém, né, os locais onde Paulo passou. Aqui é a viagem de volta, né? Um dos fatos que tem marcante é a despedida comovente, onde homens, mulheres e crianças se colocam de joelhos na areia e oram juntos. Paulo recebe então uma palavra profética por meio de Ágabo sobre sua iminente prisão. E novamente todos que ouviram essas notícias choraram e rogaram que Paulo mudasse o rumo da viagem. Nós vemos então no versículo 13 a resposta de Paulo, né? Suas palavras mostravam em todo o tempo a total entrega de sua vida para a causa do Senhor. Despedindo de todos, partiu para Jerusalém. Então a viagem continuou em Tiro. Eu vou pôr um mapa aqui só para que a gente possa entender o cenário. Tá? A viagem continuou. Em Tiro eles ficaram 7 dias com os discípulos que tentaram dissuadir Paulo de prosseguir viagem, pois havia discernido pelo Espírito o seu sofrimento iminente em Jerusalém. A despedida foi ainda mais comovente. Todos os homens, mulheres e crianças colocaram os joelhos na areia e oraram juntos. Em Ptolomeada, eles ficaram apenas um dia para cumprimentar os irmãos e logo seguiram para Cesareia, onde se hospedaram na casa de Filipe, um dos 7 diáconos escolhido por Deus, que tinha 4 jovens dedicadas ao Senhor com o dom de profetizar. Enquanto estavam lá, Paulo recebeu mais uma palavra profética por meio de Ágabo sobre sua iminente prisão. Novamente, todos os que ouviam essas notícias choraram e rogaram que Paulo mudasse o rumo da viagem, mas as suas palavras, registradas no versículo 13, mostravam em todo o tempo total entrega da sua vida para a causa do Senhor. E se despedindo de todos, partiu para Jerusalém. Então, nós vemos aqui que Paulo ele sai de Mileto, passa por Rhodes, Pátara, vem até
Tiro, passa por Ptolomeada, Cesareia, e mesmo contra a vontade de muitos, ele chega a Jerusalém. Mesmo sabendo da sua iminente morte, sua prisão, ele não declina do seu ministério, daquilo que Deus confiou a ele. É muito bonita essa convicção de Paulo em relação ao seu novo ser. Essa pessoa que foi constituída naquele exato momento em que ele tem o encontro com Cristo. Ainda quando era perseguidor ali dos cristãos, e quando ele tem aquele encontro com Jesus, quando seus olhos realmente eles são abertos por Deus, e ele consegue então enxergar a preciosidade de viver ao lado de Jesus e de anunciar esse reino de Deus. E essa escolha, ele entende que essa escolha parte de Deus para a vida dele. Esse ministério não foi dado por nenhum dos apóstolos, mas foi concebido diretamente do trono de Deus para a vida dele. Então ele não renuncia. Mas algo mais marcante na vida de Paulo, além, é claro, da sua convicção, é também essa dedicação. Dedicação com a igreja, dedicação com cada um daqueles que ele iniciou nessa caminhada. Nós vemos a preocupação dele, o cuidado, o zelo realmente. Para ele não importava quanto tempo ele gastaria ali tirando uma dúvida, né? Tentando ajudar aquelas pessoas, mas o que ele queria realmente é que essas pessoas elas crescessem nesta caminhada. Nos nossos dias, com muitas das agitações, nós deixamos de ouvir as pessoas porque nós desejamos falar. Nós temos que dar espaço para ouvirmos alguns questionamentos. Quando alguém direciona uma palavra que diz, olha, estou entristecido com a igreja, ou estou entristecido com a minha vida cristã, parece que as coisas não acontecem, nós temos que dar ouvido, entender o problema que essa pessoa está passando e através, é claro, da luz da Bíblia, ensinar essa pessoa, conduzir essa pessoa realmente a este caminho tão vivo, esse caminho que nos traz o refrigério, a paz e a alegria. Então, precisamos nos dedicar como Paulo se dedicou. Precisamos nos entregar mais. Achar que esse papel de discipular, de ensinar, é apenas da liderança da igreja, ou até sendo mais crítico, né? Apenas é o papel do pastor. É o pastor que cabe ao pastor discipular, cabe ao pastor ensinar. Não é bem isso. Cada um de nós somos responsáveis por aqueles que Deus colocar em nosso caminho. Então, se você tem a oportunidade de evangelizar o seu vizinho, de evangelizar o seu amigo na escola, de evangelizar o seu colega de trabalho, faça isso, mas faça isso com dedicação. Realmente entenda que se essa pessoa se decidir por Cristo, ela vai depender de você para poder compreender esse amor de Cristo que está sobre a sua vida, também pode estar sobre a vida dela. Para que possamos concluir a aula de hoje,
Tudo isso aconteceu numa só viagem, sem contar as cartas escritas para as várias igrejas que plantou. Você se lembra de alguém com o qual você tem compartilhado as boas novas de salvação? Bom, essa é uma pergunta, né? Tem compartilhado as boas novas de salvação? Você se lembra dessa pessoa? Houve alguma mudança em sua vida, ou seja, na vida dessa pessoa que você compartilhou? Ela está seguindo o Senhor? Você está se sentindo motivado para testemunhar de Jesus a mais pessoas nesses dias? Os nossos dias, né, os dias atuais, eles são desafiadores, mas nós vemos que isso não é uma dificuldade apenas dos nossos dias. Lá Paulo também tinha suas dificuldades, né? E ao invés de nos calarmos, será que nós não poderíamos utilizar isso para nos impulsionarmos, né? Para levar adiante, testemunhar de Jesus? E testemunhar de Jesus não é apenas falar. Nós vemos ali que em muitos momentos as pessoas elas viam em Paulo, então atitudes, ações, tá? Então ore por aquelas com as quais você deseja testemunhar do amor de Deus nesta semana. Eu até diria mais, faz uma listinha aí das pessoas que você lembrou que, poxa, um dia eu falei de Jesus para esta pessoa e perdi contato, me distanciei, enfim. Anota o nome dela no caderninho e ora por ela, para você ter um reencontro com ela e até mesmo saber como que ela está, se está necessitando de alguma ajuda para poder estimular a fé em Cristo Jesus. Bom, eu quero desde já agradecer pelo seu tempo. Esses aqui são os textos da nossa próxima aula, durante a semana que você possa fazer a leitura. Nossa referência bibliográfica, revista Compromisso, Cristianismo Pioneiro, da editora Convicção. Meu muito obrigado. Antes de encerrar, eu quero orar por você e com você. Deus, muito obrigado por este estudo. Obrigado pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que me acompanha do outro lado da tela. E aquilo que nós aprendemos, nós possamos colocar em prática. Obrigado novamente pela vida do apóstolo Paulo, por todo o ensinamento que ele nos deixa através de sua vida, pela sua entrega, pela sua renúncia e, acima de tudo, pelo amor e dedicação ao teu reino, a ti, ao teu Filho amado Jesus Cristo. Coloca essa mesma convicção, este mesmo amor, esta mesma dedicação em nossas vidas e que possamos avançar cada dia mais. Nos ensina a amar aqueles que o Senhor tem colocado em nossos caminhos. Nos ensina, Senhor Deus, a dedicarmos o nosso tempo a essas pessoas que tanto necessitam compreender e aprender mais de Ti e da graça do Senhor sobre cada um de nós. Muito obrigado por esse estudo. Eu oro e agradeço no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.